Galera, vamos acompanhar a repercussão do sorteio da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo que ficou no grupo C. Inclusive, o presidente do Mengão, o BAP, falou do que achou dos times que o Flamengo irá enfrentar nesta fase de grupos. Falou também sobre a logística para esses jogos do Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles analisaram desse sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. O Botafogo perdeu muito tempo, né? Sem um treinador, sem uma linha de trabalho. Então, o que passou não classificou no Campeonato Estadual. E isso realmente dá para dizer que o ano do Botafogo começa agora. Agora, pelo menos, tem um treinador que vai ter um tempo, né, que está trabalhando algumas semanas, vai ter mais um tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro, que é o Renato Paiva. A última passagem foi pelo Bahia, né, para quem não conhece tanto o trabalho do Renato Paiva. O último trabalho do Renato Paiva foi no Toluca do México. A gente tem aí a entrevista do presidente do Flamengo para rodar, do Luiz Eduardo Batista? Então vamos rodar, vamos ouvir o presidente do Flamengo. O que o senhor achou do grupo do Flamengo? A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho para a gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É uma questão de logística, assim, nesse grupo, né? Algumas viagens longas. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Presidente, e o que o senhor achou do discurso do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, sobre o racismo? Conversei com outros presidentes de clubes que estão aqui presentes, perguntando se há uma tentativa de união dos clubes brasileiros para cobrar uma atitude diferente da Conmebol, não apenas essas multas que estão sendo aplicadas. Hoje ele falou que a Conmebol consegue dar multas nesse momento, mas que está buscando entendimento com a organização, com os governos. O que o senhor achou do discurso do presidente, das atitudes? Eu achei o discurso do Alejandro bastante adequado e ponderado. É sempre importante a gente lembrar que, em que pese o racismo ser algo absolutamente odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não são. Então eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o governo brasileiro teve. E ele colocou muito bem, isso é um aspecto cultural. Para nós no Brasil isso é crime, para eles aqui não. Sobre as penalidades, é sempre importante a gente pensar até que ponto você deve punir um clube por uma atitude de uma ou outra pessoa que faz parte da sociedade, que está ali no estádio de futebol. É uma situação bastante delicada. Eu acho que tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores. É uma coisa delicada. Há que se discutir o tamanho da punição que você teria. Você punir o clube é uma coisa muito complicada pela atitude de uma pessoa. Mas no Flamengo, nós vamos empunhar a bandeira contra o racismo, já tem outros lugares onde isso acontece. E isso eu devo estar encaminhando ao Conselho Deliberativo do Flamengo uma moção nesse sentido, para que a gente inclua a bandeira contra o racismo de maneira permanente em todos os esportes que a gente participe do ponto de vista institucional. O senhor veio com 2 broches, o do Flamengo e uma taça da Libertadores. Ontem teve mais uma taça chegando na galeria de títulos do Flamengo. Primeiro bicampeão da Libertadores Sub-20. Pode ser o Flamengo o primeiro brasileiro tetracampeão? Está na hora de sair esse tetra brasileiro na Libertadores? Alguma hora vai sair um tetra brasileiro, né? Eu espero, sinceramente, que seja o Flamengo e que seja esse ano. O que falar desses garotos da conquista de ontem? Foi uma partida muito igual. O Palmeiras é um grande adversário. Eu, como rubro-negro, fiquei muito feliz, mas quem viu o jogo sabe que podia ter dado qualquer um. São 2 grandes equipes e sorte do futebol brasileiro, não? Agora, uma última pergunta. Jorginho vem, o empresário dele falou sobre uma negociação com o Flamengo. Sobre jogadores, quem fala e quem conversa é o Zé Boto. Mas o empresário do Jorginho estava no Maraca ali vendo o jogo. O Zé Boto foi perguntado.
Olha, você estava ali, convidou o empresário, né? Ah, depois a gente vê, ainda não sentamos. Então, provavelmente é uma negociação que deve rolar. Bom, a gente falou do grupo A do Botafogo. Eu pulei o grupo B, gente, porque o grupo B não tem brasileiro. Mas não quer dizer que não seja um grupo difícil que a gente não vai mencionar aqui, tá? Mas vou deixar por último. Eu chamei aí a entrevista do presidente do Flamengo, o BAP, para falar do grupo C, que é o grupo do Flamengo, que já está na tela para vocês aí. Que tem a LDU, que é uma equipe tradicional aí, que incomoda muita gente, inclusive muitos brasileiros na Libertadores, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Difícil, mais difícil que o grupo do Botafogo. O Praça está fazendo assim com a cabeça. Acho que menos equilibrado que o do Botafogo. Acho que o Flamengo destoa muito nesse grupo aí. O Flamengo está... Ainda mais pelo momento, né? Como diria o Bruno Henrique, está em outro patamar. Não vai ser um grupo óbvio. A gente considerando que o Flamengo demonstre isso que a gente viu. E aí, com a volta dos jogadores também lesionados, o Flamengo acho que não vai ter problema para fazer uma grande pontuação nesse grupo. Mais pelo Flamengo do que pelos adversários, independente dos adversários, né? Eu acho que o Flamengo hoje está... A Libertadores do ano passado tinha adversário fraco e mesmo assim incomodaram, né? Não deveria ter incomodado, mas incomodou. Milionários, teve ali umas tropeçadas aí do Flamengo. Um planejamento muito mal feito, onde o antigo técnico priorizou o campeonato estadual mesmo numa final contra o Nova Iguaçu e abriu mão das primeiras partidas da Libertadores. E aí o Flamengo teve que correr atrás depois... E isso aí influenciou, inclusive, no chaveamento que o Flamengo pegou na sequência. O Flamengo vai ter uma viagem para Quito, importante, um jogo difícil. Quito tem uma altitudezinha que dá para considerar, 2.800, se não me engano. Eu lembro que eu já fui para lá, tive que correr a arquibancada para poder fazer uma participação. Eu senti. Foi difícil. E aí, mas é uma viagenzinha complicada, mas ainda assim o Flamengo sobra nesse grupo. Não só o Flamengo, eu acho que todos os grandes brasileiros que enfrentam a Libertadores com a visão de que dá para ganhar, sobram em todos os grupos que estão. É isso, então. Grupo também... Bem acessível. Bem acessível. Então, vamos para o próximo grupo, que no caso é o grupo D, é o grupo do São Paulo, que vai ter um Remember, porque o Talheres está de novo no grupo. O ano passado, o São Paulo chegou a perder o primeiro jogo, depois venceu no Morumbi, perdeu o primeiro jogo por 2-1, eu lembro bem disso, e depois venceu por 2-0 no Morumbi. Então, tá aí o grupo do São Paulo. Tem o Libertad do Paraguai também, né, o Talheres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Esse grupo, por nome, é um grupo chatinho. Eu ia falar, tem... né? É um grupo chatinho. Eu já joguei contra Libertad e Alianza Lima. Sempre, pelo menos nas vezes que eu joguei, sempre foram jogos difíceis, principalmente fora. Jogos bem encardidos. A gente pode lembrar que o Libertad, 2 Libertadores atrás, eliminou o Flamengo e só caiu numa semifinal para o campeão Fluminense. É um time, mesmo sendo um time paraguaio, é um time de muita combatividade. Ele mostra isso já na própria seleção paraguaia, que tem muitos jogadores do Libertad. Nas seleções de base do Paraguai, que o Libertad sempre coloca jogadores para as seleções de base. É um time que combate muito e, para mim, é o grande adversário do São Paulo nesse grupo. Não sei dizer... Para mim, todos os brasileiros eles têm condição de ser vitoriosos, vencerem todos os seus grupos. Todo brasileiro é favorito? Todo brasileiro é favorito por grupo. Porém, esse grupo de São Paulo... É um grupo que tem 2. Tirando do Inter e Bahia, né? Porém, esse grupo... são os favoritos, né? Eu acredito que são os times candidatos a avançarem, não? Esse grupo de São Paulo está bem equilibrado. Agora, o grupo do Internacional e do Bahia, para mim, é impossível fazer qualquer prognóstico. Ué, mas quando você fala que esse aí está equilibrado, tá equilibrado, dá a entender que vai ser difícil o São Paulo passar. Não, vai ser difícil. Os jogos têm que ser encarados com a mesma seriedade. Não é um grupo fácil. Não é um grupo, por exemplo, que você imagina o Flamengo sobrando no grupo dele. O São Paulo vai precisar remar bastante aí nesse grupo. Bom, vamos ouvir o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Bom, presidente, o que achou do grupo do São Paulo? Em termos de logística de viagem, é um grupo bom, né? Porque você vai para a Argentina, Peru, e você tem grandes clubes, né? Você vai pegar aqui o Paraguai, o Libertad, o Talheres, que é um adversário difícil, todos bem, o Libertad está bem. Clubes tradicionais. Em termos logísticos, bom, mas em termos de disputa, são grupos difíceis e esse é mais um grupo difícil.
Agora, já está virando tradição. São Paulo e Tajeres foi em 2019 na pré-Libertadores, teve agora no ano passado, esse ano de novo. É impressionante, é impressionante. Nós estávamos comentando agora que o Tajeres e São Paulo têm feito esses cruzamentos, né, em fase de grupos. Mas esperamos que tenhamos um bom jogo, jogos difíceis, temos que nos preparar muito. A única vantagem é que as viagens são mais curtas, nós não pegamos altitude. Esse é um lado que temos que também, não digo comemorar, mas é um atenuante para todos nós que vivemos um calendário insano, intenso. Olha, eu acredito que ele disse que vai conversar com as autoridades locais. Eu acho que nós temos que fazer, talvez, uma grande cruzada, não só isso. Nós devemos aprofundar na questão da responsabilização dos clubes. Mas é um primeiro passo. Eu acho que nós devemos fazer em conjunto isso. A Conmebol como confederação e os clubes, juntamente com cada país, quando for uma sede de jogo, fazer um grande movimento com a mídia participando, porque também é um processo educativo. Vocês repararam, né? O Júlio Casares também foi perguntado sobre a questão de punição no caso do crime de racismo ser cometido durante jogos da Sul-Americana e da Libertadores, que infelizmente é uma realidade que a gente todo dia, toda rodada, a gente tem que registrar um crime. O presidente do Flamengo também respondeu, inclusive a Leila Pereira não foi no evento, né, como uma espécie de protesto, né, ela não compareceu à sede da Conmebol, foi o vice de futebol do Palmeiras. Daqui a pouco a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né, quando falar do grupo do Palmeiras, mas só para registrar que os dois presidentes foram perguntados sobre isso, mas eu acho ainda que, não sei qual é a sensação de vocês, mas é aquela sensação que ali no discurso sempre tem, mas falta ali não, tem que perder ponto mesmo. Tem que perder ponto, tem que ser punido. As notas oficiais que são soltadas, o discurso é uma beleza, é muito bonito. Se fosse 10% para a prática... falta de mais enfáticos ali nesse apoio. Só que a gente vai falar depois, mas teve também o discurso do presidente Peñarol que foi na contramão, né? Na contramão disso. Falou que não tem que punir. Não, falando que quando vem para o Brasil, eles são... maltratados e que isso... Agredidos. E aí querem reclamar de um gesto, um pequeno gesto dentro do futebol. O grande problema é que para eles não é crime, né? Mas foi com o presidente... É uma ofensa, é uma provocação e está tudo bem. É cultural. É cultural. Mas a gente tem que... Aqui é crime e a Conmebol teria que ter a obrigação, né, de, pelo menos dentro das suas competições, tomar atitudes, né, aplicar penas mais severas. Teve a chance de fazer isso contra o Cerro Porteño e não fez. Essa questão do presidente do Peñarol vem de um lastro do enfrentamento do Peñarol com o Botafogo ano passado, que os torcedores do Peñarol vieram para o Rio de Janeiro, fizeram uma algazarra, foram detidos e essa briga virou do presidente do Peñarol para libertar os miúdos dele, os pequenos, os jovens do Peñarol que estavam presos no Brasil ainda, pela algazarra que fizeram no Rio de Janeiro. E aí veio esse lastro, e nesse lastro, né, vamos lembrar, são sociedades diferentes, onde aqui a gente entende corretamente que é um crime que precisa ser combatido, mas em diversas outras sociedades do mundo isso não é levado dessa maneira. A gente vê a Espanha vendo isso também de uma forma totalmente diferente, e que a gente imagina que seja um primeiro mundo, né? Eles enfrentam o crime de racismo sem ser um crime, é como se fosse uma provocação mesmo. E, para mim, é algo cultural que precisa ser modificado e, enquanto os dirigentes estiverem pensando em melhorar, para mim, tá ok. Agora, precisa também ter uma mão mais enfática para poder resolver a questão e não apenas passar o pano em cima dela. Ô, Joana, só uma observação. E esse discurso dele é tão vazio que eu vou falar uma situação que eu passei. Todo mundo se lembra daquela briga generalizada que deu no estádio do Peñarol, em razão das declarações do Felipe Melo, né? Aquilo lá foi um pretexto. No jogo de ida, no Allianz, a gente ganhou de 3-2 também. O Nandes, na época, era lateral, meio campo do... Narritan Nandes. A gente cumprimenta os jogadores no fim do jogo e ele veio e ele ofendeu o Keno. Eu estava do lado. Ele ofendeu o Keno de maneira racista, chamando o Keno de macaco. E aí eu tirei o Keno, porque foi o Keno, é isso que eles querem. E lá eles fecharam os portões, que ele reclamou de violência aqui no Brasil, né? Lá eles fecharam os portões, não deixaram a gente sair de campo e tinham 2 policiais dentro do campo. Então, assim, cara, isso é um absurdo. Um discurso desse beira o ridículo. E aí a gente tem que cobrar das autoridades que comandam as competições, né? Então não pode a Conmebol fazer parte de alguma coisa dessa. Se ela quer que a competição dela seja vista... Era um jogo de portões fechados com o Peñarol, sendo que o Peñarol estava fora da competição já.
Pois é. Praticamente a mesma punição que deu para o Cerro Porteño no Sub-20. Era um time que já estava praticamente eliminado da competição e aí foi punido com um jogo de portões fechados. Eliminado. E 50 mil dólares de multa. Igualzinho para ela. Pois é, eu estou pontuando isso porque a gente já viu 2 presidentes, né, se manifestando. Isso é um assunto que foi tocado e tinha que ser tocado nesse evento, que é tão importante, né, de praticamente a apresentação da competição oficial, né, com o sorteio dos grupos. Então, a gente vai ver vários, ao longo do Troca, vários presidentes comentando aí sobre a questão. Vamos falar do grupo E, então, que é o grupo do Fortaleza, que tem o Racing, o Colo-Colo e o Atlético Bucaramanga. Comentem, pessoal, e esse grupo? Acho que a questão é mais o Fortaleza, que ainda não conseguiu jogar a excelência que praticou, pelo menos na reta final do Brasileiro do ano passado. É um grupo, para mim, no mesmo nível de qualidade do grupo de São Paulo. É um grupo que o Fortaleza pode passar, mas vai ter que remar bastante. Mas é um grupo mais difícil. Sim. Para mim, Fortaleza e São Paulo caíram em grupos difíceis para a qualidade do futebol que vem praticando no ano. Como a gente falou do grupo do Flamengo, que pelo que o Flamengo vem mostrando, o Flamengo sobra no grupo, nesse grupo também. O Fortaleza vem há vários anos, né, numa performance muito boa, né? Um clube consistente e teve uma oscilação nesse começo de ano, tanto que tem uma imagem da torcida do Fortaleza tentando entrar no CT para conversar com os jogadores. Isso fazia muito tempo que não acontecia no Fortaleza, né? E perdeu o primeiro jogo, né, do estadual. Perdeu 1-0 para o Ceará. Então, assim, eu acho que depende muito do rendimento do Fortaleza. Se o Fortaleza for aquele Fortaleza do ano passado, do que a gente conhece, a boa fase do Fortaleza, ele tem uma grande condição de passar. Mas, e aí vai, na minha opinião, né, isso tudo óbvio, muito preliminarmente, vai disputar o primeiro lugar com o Racing. Uma outra coisa interessante de falar é que na última participação do Fortaleza, se não me engano, 2023, quando ele participa da Libertadores, ele não tinha um elenco planejado para o ano que ia ser pesadíssimo. E quase caiu no Brasileiro. Esse ano está diferente. Esse ano o elenco do Fortaleza está com peças de reposição e um elenco bem mais amplo. Porém, o time não está rendendo. Acho que foi 2022, né? 22? A cabeça às vezes falha. Eu acho que foi 2022. Mas a história foi exatamente essa, né? Teve que deixar de lado um pouco o Campeonato Brasileiro, estava numa situação praticamente irrecuperável, teve que fazer um campeonato uma campanha milagrosa para poder escapar do rebaixamento exatamente por essa participação aí. Mas o elenco do Fortaleza para essa temporada está bem melhor do que daquela última participação. Acho que não vai passar apuros na temporada, mas precisa melhorar o nível de jogo. Sempre que se fala no Fortaleza, se fala, né, de como é cansativo. No Campeonato Brasileiro se fala muito dos deslocamentos. Eu lembro que eu conversei com alguns jogadores durante o ano passado e eles falavam, nossa, mas melhorou muito a logística do clube, de procurar voos, de fretar voos. E teve que, né, o Fortaleza mudou o calendário nos últimos anos. E aí a direção do clube acompanhou, os jogadores elogiaram muito essa mudança, que faz toda a diferença, né, Praz? Pegar um voo fretadinho... Eu joguei lá, né? Pegar um voo comercial, né? Meu último ano de carreira foi no Ceará, né? E assim, eu me lembro que saiu um estudo. O Palmeiras, São Paulo, Corinthians fizeram, durante o Campeonato Brasileiro, 27 mil quilômetros. A gente fez 92 mil quilômetros. E ainda, naquela época, não eram voos fretados. A gente fez 92 mil quilômetros com escalas, com conexões, 2, 3 horas esperando. Então, faz muita diferença. Tu perde tempo de treino para ir, tu perde tempo de treino quando tu volta. Recuperação. O Ceará também, quando foi para a Sul-Americana, passou esse problema. E, assim, é uma coisa que eu sempre falava lá. A gente tem que melhorar em outras áreas, porque a questão geográfica não vai mudar, né? Tu não pode mudar. Não, então, e aí eles melhoraram. E às vezes planeja um treino, vai jogar numa cidade distante, uma rodada do Campeonato Brasileiro, fica lá, acorda, treina lá. Tu não depender da malha aérea, do voo normal, voo comercial, é um grande passo. Crescer o calendário, tem que crescer a estrutura e isso fez toda a diferença, está fazendo a diferença e aí também, mas é sempre pauta, né, quando a gente fala do Fortaleza, que está aí sempre disputando, né, nos últimos anos está incomodando ali, está entre os primeiros brasileiros, está nas competições sul-americanas. Vamos falar do Grupo F. Grupo F, gente, tem Bahia e Internacional, o grupo encardido, né? 2 brasileiros, o Nacional e o Paraguai. Esse é o pior grupo.
Já é o pior porque tem os 2 brasileiros, né? Então já é difícil competir com isso. E o Atlético Nacional? O Bahia, se eu fosse o Bahia, eu ia ficar meio deslocado nessa turma aí. Nacional, Internacional e Atlético Nacional. Só o Bahia que não tem Nacional no nome. Verdade. Não, mas é um grupo Mas os brasileiros são os favoritos, né? Não tem nem... Não temos... Concordamos, né? Sim. Continuam sendo favoritos. Se tivesse que apostar minhas fichas, seriam os brasileiros. Mas do outro lado tem 2 clubes que têm tradição, né? O Nacional é difícil jogar no Parque Central. É um grupo que, assim... Eu aposto nos brasileiros, mas é um grupo que a gente pode ter surpresa. Eu não lembro se ano passado a gente teve 2 brasileiros caindo na mesma chave, na chave de grupos da Libertadores. Mas a última memória que eu tenho é de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na mesma chave da Libertadores, que tinha, por exemplo, Libertad, que também era um time tradicionalíssimo, e passaram um aperto. Então, todo grupo que tem 2 brasileiros, até pelo poderio econômico, pela forma de jogo que o cenário brasileiro está apresentando no futebol nos últimos anos, todo grupo com 2 brasileiros já vira grupo da morte. Mas né? Normal. E realmente esse, até pelos outros integrantes do grupo, fazem o grupo F ser um grupo bem difícil aí. Mas é óbvio que a gente vai colocar os brasileiros como favoritos. E a gente tem o diretor executivo do Bahia comentando sobre o grupo, né? O Cadu Santoro. Primeiro importante, né? Para o nosso 2º ano de projeto, já conseguir a classificação para uma fase de grupos da Libertadores. Mais um grupo bastante complicado, com 3 equipes que já ganharam a Libertadores. A gente retorna depois de 35 anos, mas vamos trabalhar, vamos agora olhar direitinho logística, vamos organizar dentro do calendário para que a gente possa competir num nível mais alto. Quando a gente fala em logística, Salvador, Porto Alegre, foi a capital mais longe que podia ser, né? Mas em termos de conhecimento de adversário, encarar um time do futebol local, você considera que é vantagem ou desvantagem? Eu acho que pela história, pela tradição e pela qualidade da equipe do Inter é sempre uma desvantagem, né? Acho que um adversário, na minha opinião, que hoje joga um dos melhores níveis do futebol brasileiro. Então, competir contra uma equipe contra o Inter é sempre muito complicado. Agora, como que você imagina? É claro que a Libertadores já começou para o Bahia, teve essa fase de pré-Libertadores, mas agora ela começa, parece de verdade, podemos dizer assim. Como que você imagina a Arena Fonte Nova nesse primeiro jogo, numa fase de grupos, depois de tanto tempo? A gente sabe que é fundamental o apoio do nosso torcedor nesse momento, com esses jogos fora de casa que são complicadíssimos. A gente ter o apoio deles em casa vai ser muito importante. Então, a gente espera e tem certeza que o torcedor vai lotar a Arena Fonte Nova nesses jogos, vai trazer aquela atmosfera que é tradicional do torcedor do Bahia para que a gente possa conquistar pontos dentro de casa. E é uma edição especial da Libertadores? Eu fiz essa pergunta para o Marcelo Paz. Pela primeira vez, 2 times do Nordeste estão disputando a Libertadores. O Vitória está na Sul-Americana. São 5 times do Nordeste no Campeonato Brasileiro. É um momento especial que vive o futebol nordestino e principalmente olhando para essa Libertadores. Vai ser uma Libertadores especial? Sem dúvida. Acho que 5 equipes na Série A já é algo histórico e que a gente torce para que continue. Isso mostra a organização dos clubes do Nordeste. Uma mudança na cultura do futebol brasileiro e também as equipes disputando torneios internacionais, o Fortaleza que já vem disputando nos últimos anos. Acho que tudo isso fortalece o futebol nordestino e a gente torce para que isso se estenda para os próximos anos. Tá aí então a palavra do diretor do Bahia comentando esse grupo difícil que é o grupo F da Libertadores e agora o grupo G, que é o grupo do Palmeiras. Adivinha quem tá lá? Cerro Porteño. O destino não erra, amigos. Jogo de o alto destino risco. não erra. Cerro Porteño, Bolívar, que aí tem a altitude que Bachuque, hein? Quase 3.700 metros, né? Todos os metros. Esse aí compensa. E o outro você falou, Quito é aquela altitude ok, né? O Bolívar é o 12º jogador. E o Sporting Cristal. É um grupo... Tem seus desafios, né? Mas não chega a ser um grupo muito tranquilo, o grupo do Palmeiras. Não é um grupo fácil, mas eu acho que o Palmeiras termina em primeiro nesse grupo. Só que agora, assim, a minha preocupação não é nem em relação ao futebol, é em relação a esses 2 jogos contra o Cerro, né? O ambiente que se criou. O ambiente muito difícil. Tanto aqui como lá vai ser um jogo de alto risco. A Conmebol tem que
ter uma atenção especial para esses 2 jogos. E da última vez que os times se enfrentaram, teve cena, né, teve crime de racismo e a punição foi para o Tabata, que ele se revoltou ali, ele não estava nem no campo, ele estava perto da grade, ouviu, foi chamado de macaco, respondeu e ele acabou sendo punido com 4 meses, ou seja, até que 4 meses tiraram ele da Libertadores, ou seja, a vítima foi punida. Né? Por isso que eu acho que a revolta é muito maior nesse caso de racismo do Luigi em relação à Conmebol, o comportamento da Conmebol, por ser o mesmo clube e já ter essa marca. E agora os dois... Eu não sei se vai ter a fala do presidente da Conmebol depois, né? O Alejandro? Mas ele fala que a Conmebol faz o que pode. Não faz. Não, mas é o que a gente está falando desde o começo do programa, né? Uma fala extremamente vaga, né? É um problema da sociedade que nós temos que combater. Tá, meu querido, okay. E aí? Como é que a gente vai combater? Dando multinha de $50 mil não vai resolver. A gente vai fazer uma reunião com os clubes, não sei o quê. Mas, gente, os clubes que estão envolvidos, eles vão pleitear punição. Não, é surreal, né? É surreal. Para mim, o grande problema é que o futebol no Brasil, para o brasileiro, é uma ferramenta de educação. Talvez não seja, eu não conheço a sociedade paraguaia, não conheço a sociedade uruguaia, não vivo lá, não sei como eles encaram o futebol como a gente encara. Mas aqui no Brasil, o futebol é uma ferramenta de educação para o povo. Então, a gente tem que levar isso aí muito a sério. Qualquer debate sobre crime de racismo, ou crime de homofobia, ou crime de sexismo, ou qualquer crime que a gente tenha que coloque no futebol, a gente tem que levar a sério, porque essa é uma ferramenta de instrução para a nossa sociedade. Seria adequado que as entidades organizadoras das competições, seja ela Conmebol, CBF, elas entendam o posicionamento e o papel delas para que isso aí seja tratado da forma correta e consiga educar não só a nossa sociedade, mas também as outras sociedades que não entendem isso como um crime o crime que é, por exemplo, o caso do racismo com o Luigi. Meus amigos, é isso, né? Isso aí é algo que tem que ser tratado com muita seriedade, né? Chega de racismo, né? Não há mais espaço para isso. Galera, então o grupo do Flamengo, para fechar, o Flamengo caiu no grupo C. Ainda não se sabe como é que vai ficar a tabela, né? Quais os dias, né? Se o primeiro jogo vai ser lá, se vai ser cá, contra qual time. O Flamengo tem no seu grupo o Deportivo Táchira, o Córdoba e a LDU, tá? Então, Córdoba, Central de Córdoba, Deportivo Táchira e LDU. Então, são um time equatoriano, um time venezuelano e um time argentino, tá? Então, tá aí, né, os times ao qual o Flamengo vai enfrentar nessa fase de grupos da Libertadores, que na minha opinião ficou de bom tamanho, tá? Ficou de bom tamanho. Não é o grupo da morte, mas também não é um grupo fácil. Eu acho que é um grupo razoável, tá? E que dá para o Flamengo passar em primeiro aí com muita convicção e muita tranquilidade, tá? Fazendo ali bons jogos, tentando fazer o máximo de pontos possíveis para ter ali o privilégio de decidir sempre em casa até a final, se o Flamengo chegar. Beleza? Gostou? Não gostou? Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está aqui, ó, na descrição desse vídeo, beleza? Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais notícias, novidades, debates, análise. Tem muito Flamengo para você aqui. Afinal de contas, o ano só está começando, hein? Tem muito Mengão ainda por vir. Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!